Olá, preciosidade, como você está? Espero que bem, seja muito bem-vindo aqui no canal e que o Senhor Jesus ele te abençoe e derrame infinitas bênçãos sobre a sua vida. E no vídeo de hoje nós iremos fazer esse lindo bolo. Ele é um bolo de ameixa, então nós iremos começar por ela. Estou utilizando 1 kg de ameixa sem caroço, coloquei para cozinhar um pouco com açúcar e água até ficar nesse ponto que eu mostrei. Depois é só triturar tudo no liquidificador e vai ficar assim, uma pastinha. Eu gosto de deixar a ameixa bem triturada, mas isso é questão de gosto. E o próximo passo é fazer a massa do bolo. No caso, eu vou utilizar a massa preparada, mas você pode fazer uma massa manteigada. Eu particularmente amo de coração essa massa que eu estou utilizando. O bolo ele fica bem pretinho, dá muito certo. Mas se você quiser fazer da maneira convencional, já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer o passo a passo. E para fazer a massa preparada não tem mistério, atrás dela vem dizendo todas as instruções. Mas eu vou te dizer basicamente o que você vai precisar. Você vai precisar de 3 ovos, a quantidade de leite varia muito de massa para massa e a quantidade de margarina também ela muda dependendo da marca. Algumas utilizam 3 colheres, outras 2. Mas se você seguir exatamente o passo a passo, não tem erro. E depois que a tua massa estiver sem nenhum carocinho, é muito importante você conseguir dissolver completamente os secos. Aí a gente vai começar a colocar a ameixa. Lembrando que eu gosto bem triturada. Se você quiser sentir os pedacinhos da ameixa, você só faz pulsar. Aí você vai conseguir dissolver a ameixa, porém não completamente. Se você quiser também, você pode colocar passas, frutas cristalizadas, vai do teu gosto. Eu particularmente prefiro só o bolo de ameixa. E a nossa massa ela vai ficar assim, uma massa bem pesada. Não precisa se assustar quanto a isso. Vamos colocar um papel toalha ou papel manteiga no fundo da forma. Funciona com os dois. Eu te indicaria colocar de 2 ou 3 camadas de papel, porque esse bolo ele cozinha bem lentamente e a gente não quer que esse fundo queime. Não precisa passar nada nas laterais. Depois que esfriar, é só passar uma faquinha na lateral e solta facilmente. E agora a gente vai para a cobertura, o nosso glace é mármore. Eu particularmente amo de coração essa cobertura. Vamos precisar de um pacotinho de 500 gramas de gordura vegetal. Essa receita que eu vou fazer é duplicada porque eu vou fazer um bolo grande. Mas você consegue facilmente reduzir. Você corta pela metade todos os ingredientes e assim você vai conseguir fazer uma receita menor. Vamos precisar também de 50 ml de suco de limão e 50 ml de água. Vou utilizar também ácido cítrico, que é para deixar essa cobertura bem azedinha. Lembrando que é você que vai decidir o quão azedo você quer essa cobertura. E vou utilizar também uma colher de vanilha, que é para deixar um cheirinho e um sabor bem gostoso nesse glacê. Mas caso você não tenha, não precisa se desesperar. Você consegue fazer a receita sem ele. E vamos precisar de 2,5 kg de açúcar glaçuca. Esse açúcar que nós estamos utilizando, ele é um açúcar bem fininho. E eu gosto de distribuir assim. Coloco um pouco para bater na batedeira. Aproximadamente um pacotinho daqueles, que ele é um pacotinho pequeno. Coloco para bater com os outros ingredientes. Depois que ele dobrou de volume, como eu estou mostrando aqui no vídeo, eu vou adicionando o restante do açúcar manualmente. É uma observação, aqui eu tirei um pouquinho desse mármore. Na realidade, nós chamamos de pré-mármore porque ele fica na consistência bem mole. Eu vou utilizar como cola para grudar esse glace mármore no bolo. Mas caso você não queira, você pode utilizar um mousse de limão, pode utilizar leite condensado, doce de ameixa, vai do teu gosto. É apenas para melar um pouquinho o bolo. Desse jeito o glacê ele gruda completamente. E dessa vez eu testei utilizar o açúcar impalpável e fui adicionando desse jeito que eu estou mostrando aqui, até ver que atingiu o ponto. Uma observação é que parecia que eu tinha atingido o ponto bem mais rápido do que só utilizando o glaçuca. E aqui você vai ter que colocar a mão na massa para sentir a textura desse açúcar para saber exatamente o ponto. E o ponto é quando você consegue formar uma bola com esse açúcar e ele desgruda completamente da mão. Desse jeito que eu estou mostrando aqui, a mão fica bem limpinha. Uma observação que eu te dou é
mexer muito bem o açúcar que está no fundo, porque facilmente você se engana com o açúcar da superfície. Então, mistura muito bem todo esse açúcar para não ficar nenhuma parte mole. E aqui eu já fiz a aplicação do pré-mármore e olha como ficou. É bem pouquinho, tá certo? É só para grudar. Nesse bolo aqui de ameixa eu não vou colocar recheio nenhum. Porém, se você quiser, você pode sim fazer. Lembrando que se você for fazer e for fazer com essa cobertura, eu te aconselho a colocar uns palitinhos no meio desse bolo para quando você for pressionar o glacê mármore ele não ir para o lado e começar a ficar tortinho. E me diz aí se você tá gostando do vídeo. Se sim, não esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. Toda semana tem vídeo novo e eu sempre faço eles com muito carinho. Então, se você quer me acompanhar mais de perto, já se inscreve e vem fazer parte dessa família. Vai ser um prazer imenso ter você por aqui. E voltando para o bolo, para fazer a aplicação do mármore, é desse jeito que eu estou mostrando. Você vai pressionando contra a mão e aplicando no bolo. Há quem goste de abrir uma quantidade grande no rolo de pizza e depois sobrepor sobre o bolo. Vai do teu gosto. Eu gosto de fazer desse jeitinho aqui porque eu vou vendo onde há necessidade de colocar mais e retirar. E se você observar, eu aliso ele apenas com a faca, a princípio. Se você tiver vários utensílios de cozinha, é uma ótima porque você consegue com mais facilidade atingir o ponto lisinho. Porém, se você não tiver, isso não é desculpa para você não fazer. Com apenas uma faquinha de serra, você consegue deixar esse bolo lisinho e bem lindinho. Uma coisa que eu já vou te adiantar é que é um pouquinho chato cobrir esse bolo em relação aos farelos. Então, limpa a tua bancada, limpa a tua mesa. Quando for colocar o mármore nas emendas, posiciona direitinho, porque se você for pressionar com um certo espaço, quando você for juntar a grande facilidade de ir cobertura e o pré-mármore. Então, para evitar que isso aconteça, deixa tudo limpinho e coloca um sobre o outro, não com espaço entre eles. E olha só como fica lisinho você utilizando apenas uma faquinha. Aqui é questão de carinho, cuidado, você vai fazendo. Outra observação que eu te digo é que você não precisa ter muita pressa para fazer esse bolo, porque como é uma coisa que precisa de cuidado, de atenção, se você for fazer com pressa, pode dar errado. E você se decepcionar em relação a isso. Então, para que isso não aconteça, tenha paciência, vai fazendo com carinho. E como vão ser 3 bolos, eu vou colocar esses canudinhos de pirulito, que ele é bem firme, bem durinho, para posicionar um bolo sobre o outro. E a hora mais crítica para mim é essa daqui, de colocar o bolo certinho sobre o outro. É uma das horas que eu mais fico apreensiva. Deixa eu te dar uma dica referente ao glacê mármore. Caso você vá fazer essa cobertura e o dia esteja muito quente, o ambiente esteja muito quente, eu te aconselho a pensar direitinho se é esse tipo de cobertura que você quer. Porque se você observar, ele soa um pouco, porque a base dele é gordura. Esse daqui, ele suou um pouco mais do que eu estou acostumada, porque normalmente os outros eles suam, porém, com o passar das horas, eles vão secando. E esse daqui, ele ficou suado até a hora da festa. Foi um pouco desesperador, porque eu tive que ficar enxugando ele alguns momentos na festa, com papel toalha, justamente por causa do calor, que o ambiente estava muito quente. Outra observação é que eu coloquei os detalhes desse bolo. Eu queria um bolo simples e que os detalhes fossem as rosas. Porém, eu fiz umas graminhas com o próprio corante, o corante verde. Peguei um pincelzinho e fiz umas graminhas embaixo. Me arrependi amargamente. Então, se você quer um conselho, não utiliza corante diretamente no glacê mármore se ele der algum sinal que ele vai começar a suar. Se você tiver ar-condicionado, coloca esse bolo no ar-condicionado que essa cobertura ela seca por completo, ela fica bem sequinha. Porém aqui não tem e estava muito quente, como eu volto a dizer. Eu fiz essas florzinhas em biscuit porque eu queria guardar elas depois da festa. Logo que esse bolo ficou pronto, ele ficou a coisa mais linda do mundo, ficou perfeito. Porém depois, com o passar das horas, ele começou a suar. Um pouco mais, como eu já falei. Aí
esse corante começou a manchar um pouco. Sobre sabor, ele estava extremamente delicioso e ficou simplesmente lindo. Se eu fosse fazer esse bolo hoje, eu colocaria um pouco mais de açúcar nesse glacê para ele ficar um pouquinho mais firme, porque eu achei que depois que eu parei para refletir o que poderia ter acontecido, eu achei que esse glacê ele ficou um pouquinho mais mole do que eu costumo utilizar. Foi bem mais fácil para alisar, porém pode ter interferido no resultado final. Mas eu pretendo testar outras receitas com glacê mármore, porque é uma cobertura que eu gosto muito, porém essa parte de ficar suando me incomoda um pouco. Então eu vou testar outras receitas para ver até atingir o ponto que eu realmente gosto, que seja beleza e sabor. Por falar nisso, já deixa aqui nos comentários qual é a cobertura que você mais gosta. E me diz aí se essas florzinhas não ficaram a coisa mais linda desse universo. E aqui eu vou espalhar também algumas borboletas para deixar esse bolo ainda mais lindo. Se eu pudesse mudar qualquer coisa nesse bolo hoje, eu evitaria utilizar o corante para fazer os detalhes, porque de resto ele ficou perfeito. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado, que eu tenha acrescentado algo na tua vida. Se sim, já sabe, vem fazer parte dessa família. E o mais importante de tudo isso, nunca esqueça o quanto precioso você é para o Senhor Jesus Cristo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.